Olá, meus amigos, que a alegria do Cristo ressuscitado esteja com cada um de vocês. Vamos continuar aí a nossa conversa sobre a carta de São Paulo aos Romanos, essa importante carta dos apóstolos. Paulo, no capítulo 9, ele reconhece a importância da tradição judaica no plano da salvação. Logo no começo do capítulo 9, Paulo diz assim: aos judeus foi dado a adoção como filhos, a glória, as alianças, as leis, o culto, as promessas e também os patriarcas. Dele é que descende, quanto à carne, o Cristo, que está acima de tudo, Deus bendito para sempre. Amém. O apóstolo, ele reconhece a importância dessa tradição no plano da salvação. Agora, os judeus, eles rejeitaram o Cristo. Eles não reconheceram Jesus como o Messias esperado. Isso não quer dizer, né, que não devamos reconhecer o valor da tradição judaica. Ora, quando lemos a Sagrada Escritura, é a história desse povo. Do começo ao fim da Sagrada Escritura, o pano de fundo de tudo o que acontece nas sagradas linhas da Escritura passa pela história desse povo, do povo judeu. As grandes festas que nós celebramos, como por exemplo a Páscoa e Pentecostes, foram antes celebradas pelos judeus. E a experiência cristã, a experiência em torno do mistério de Cristo, deu uma nova interpretação a essas festas, como eu disse, antes celebrada por esse povo. Quis o Filho de Deus nascer no meio desse povo, que Deus mesmo escolheu. Ele se encarnou no seio da Virgem Maria, uma jovem judia, e passou a viver o dia a dia deste povo. O Evangelho de Lucas diz que o menino crescia, falando de Jesus, em sabedoria, estatura e graça diante de Deus e dos homens, e era obediente aos seus pais. Isso significa dizer que ele foi obediente às tradições dos seus pais. Junto com os seus pais, ele cumpriu todas as tradições da lei judaica. O Evangelho de Mateus, que é um evangelho que foi escrito dentro de uma comunidade de judaizantes, podemos dizer que é o evangelho mais judeu, né, de todos. É o evangelho onde, né, o autor, Mateus, procura dizer aos judeus, né, que o Cristo, que Jesus, ele é sim, né, o Messias esperado. Lá no Evangelho de Mateus é onde nós encontramos o Senhor dizer que não veio abolir as leis, mas veio dar-lhe pleno cumprimento. O Evangelho de Mateus traz toda a tradição judaica numa interpretação, né? Como por exemplo no Sermão da Montanha: ouvistes o que foi dito, eu porém vos digo. É claro que muitos judeus, eles não aceitaram, né? Eles rejeitaram este plano de salvação, eles não aceitaram a mensagem de Jesus. É interessante o diálogo que Jesus tem com Nicodemos. Está lá no Evangelho de João, capítulo 3. Lá no capítulo 3, ao longo desse diálogo, Jesus vai dizendo para Nicodemos que nós podemos aceitar ou rejeitar o testemunho dado pelo Filho. E Nicodemos representa a classe que mais se opôs a Jesus, a classe que foi responsável por todo o processo legal que levou à condenação de Jesus, que é a classe dos sacerdotes.
E Nicodemos é um dos poucos sacerdotes que gostava de ouvir Jesus. E nesta conversa com Jesus, nessa conversa com o Mestre, ele escuta dizer que a mensagem de salvação, o testemunho dado por Jesus, pode ser aceito ou rejeitado. E é o que nós vemos acontecer. Existem aqueles que aceitam, por exemplo, os apóstolos e outros que vieram junto com os apóstolos, aceitam esta mensagem, mas há muitos outros que rejeitam, como por exemplo a grande maioria da classe sacerdotal, uma parte, né, dos fariseus, que era um importante partido político-religioso da época, eles rejeitam. E aí Paulo, que era fariseu, né, quando ele reflete sobre a história, a recente história em torno de Jesus, ele olha para o seu povo, olha para a sua tradição e ele infelizmente reconhece que os judeus recusaram essa mensagem, rejeitaram esta mensagem. Ao longo da carta aos Romanos, ele vai falar muitas vezes sobre isso. Mais uma vez aqui no capítulo 9 e no capítulo 10, ele tenta justificar essa rejeição e ao mesmo tempo a escolha que Deus faz de um novo povo. No capítulo 9 e 10 ele vai mencionar o profeta Isaías e ele vai falar do resto, né? O que ficou conhecido na teologia como o resto de Israel. É o pequeno povo que se manteve fiel. Então, a partir deste pequeno resto, Deus ele faz uma nova escolha. E Deus faz essa nova escolha para que a mensagem de salvação ela ecoe, a mensagem de salvação ela possa chegar a outros lugares. Paulo no capítulo 10, logo no começo do capítulo 10, ele diz assim: irmãos, o que desejo de todo o coração e peço por eles a Deus é que cheguem à salvação. Na verdade, o que está em jogo aqui é a salvação. O que é que Jesus veio realizar? A salvação. A salvação de todo o gênero humano. Paulo compreendeu bem isso. O que é que está em jogo? A salvação. E como eu queria que todos fossem salvos, né? Como eu queria isso. Só que ele está lidando com um povo que rejeita. Ao mesmo tempo ele está vendo um novo povo, um novo resto de Israel, que acolhe esta mensagem. E a partir deste novo povo que todo o plano de salvação continua acontecendo na história. E aí Paulo, no capítulo 10, ele vai dizer uma importante frase, né, que nós muitas vezes repetimos em nossos encontros. Se, pois, com tua boca confessares que Jesus é Senhor e no teu coração creres que Deus o ressuscitou dos mortos, será salvo. Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Ou seja, nós estamos diante de uma realidade que é a profissão de fé. Se confessares que Jesus é o Senhor. Esta profissão de fé é um dos primeiros credos, né, que nós encontramos na Sagrada Escritura. Este credo afirma simplesmente que Jesus é o Senhor. E é importante, se nós lermos este credo dentro do contexto do Império Greco-Romano, alguns imperadores reivindicavam para si mesmo esse título. E Paulo está dizendo que os cristãos, ao confessar o seu credo, têm apenas Jesus como o Senhor. Jesus é o Senhor. E é esse testemunho que os cristãos precisam dar dentro do Império Romano, que Jesus é o Senhor. E como é que eles vão dar esse testemunho? Através da pregação. É por isso que, na continuação do capítulo 10, Paulo diz assim:
Como invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele que não ouviram? E como ouvirão se ninguém o proclamar? E como o proclamarão se não houver sido enviados? Assim é que está escrito: quão bem-vindos os pés do que anunciam boas novas. Aqui Paulo está dando um recado, né, à comunidade de Roma: sejam testemunhas do Evangelho, sejam testemunhas da Boa Nova, proclamem a Boa Nova, confessem com a vida de vocês que Jesus é o Senhor. Paulo era um dos poucos que podia dar esse testemunho, porque Paulo ele se tornou um grande missionário. Tendo sido enviado, Paulo ele foi proclamar o evangelho até mesmo nos lugares em que não se esperava que a mensagem cristã chegasse, como por exemplo no mundo gentil. Foi lá que Paulo teve maior sucesso. Então Paulo estava autorizado a dizer isso à comunidade dos romanos. E nós precisamos aprender com o apóstolo e continuar hoje a proclamar, né, o evangelho de Jesus. Há muitos lugares, há muitas novas comunidades onde devemos confessar com a nossa vida que Jesus é o Senhor. Paulo está dizendo uma mensagem para os missionários de ontem e para os missionários de hoje. Podemos dizer que é uma mensagem para os missionários de amanhã. Todos aqueles que se dedicam à atividade missionária acabam lendo e relendo estes poucos versículos do apóstolo. Ora, se não houver quem anuncie, como é que eles vão crer? Se você, se eu, se nós não nos dedicarmos à atividade missionária, como é que eles vão crer? Paulo ele está dizendo à comunidade dos romanos: assumam a missão missionária de vocês, proclamem Jesus Cristo, anunciem com a vida de vocês, confessem, dê o testemunho de Jesus Cristo, para que muitos sejam salvos. O principal horizonte da mensagem evangélica é isso. Deus quer que muitos sejam salvos. E nós precisamos assumir o nosso papel nessa missão. Deus nos chama, Deus nos envia através do nosso batismo para sermos missionários. Que Deus te abençoe, que Deus conceda a você o Espírito Santo e que o Espírito lhe dê sabedoria, ousadia e criatividade para, nos tempos que vivemos hoje, continuarmos anunciando o Evangelho. Um abraço, fiquem com Deus.